E como foi o final de semana de vocês? Foi bom? Deu pra descansar? Deu tudo certo. Deu tudo certo esse final de semana. Eu vi que você pedalou bastante esse final de semana, professor. Na Pampulha, menina. 17 quilômetros de alguma coisa. Já entra naquela meta de andar da semana passada? Na meta do cuidado com a saúde. Com a saúde, exatamente. Quem tá aqui hoje, eu acho que vocês estão assim ansiosos pra ouvir a gente conversar um pouco sobre como vencer a falta de concentração e passar na universidade pública. E galera, esse é o nosso aquecimento para a semana de você na universidade pública, tá? O aquecimento tá ficando cada vez mais quente, a pipoca tá estourando, porque tá chegando o dia. Essa semana nós vamos fazer uma sequência completa de podcasts até sexta-feira e na semana que vem você já vai estar nesse evento incrível, tá? Então vamos começar com a primeira pergunta. Tararara. Atenção. Não? Não, né? Então tá. O antônimo de concentração é a distração, ou seja, a falta de atenção das coisas que acontecem à nossa volta, certo? Então, você pode estar distraído em várias situações, por exemplo, quando você entra em um ônibus ou em um Uber e nem vê o trajeto que o motorista fez. Então, pedi o Uber, entrei dentro do Uber e fui resolver as coisas ali no celular. E aí chegou. Só que você não viu nem nada do que aconteceu no trajeto, né? Quando você está em um almoço de família, mas a sua mente está lá nas matérias que você tem que estudar quando chegar em casa, esse é o momento de distração. A preocupação, professores, é um fator importante que pode causar essa distração. Pois bem, eu quero que vocês comentem o que é a falta de concentração nos estudos. Tá. Eu posso começar, Alan? Primeiro, assim, que é importante o pessoal entender que as pessoas não devem se culpar por não conseguirem se concentrar. Tá? O nosso cérebro, ele não foi feito... Quer dizer, ele não foi feito. Ele não funciona muito bem, assim, em relação à concentração. Por quê? Porque concentração exige muito gasto de energia, né? O nosso cérebro, ele opera basicamente o tempo todo no modo difuso, se relacionando com várias informações ao longo do dia, às vezes ao mesmo tempo, e consultando a nossa memória de longo prazo para interagir com aquelas informações. Quando a gente precisa resolver um problema ou direcionar o nosso raciocínio, aí o nosso cérebro ele muda para o modo focado, que ele começa a atacar uma área, a consultar uma área do cérebro para pegar as informações que ele já tem salvas ali para interagir com aquela situação problemática, né? Então, por exemplo, quando você está assistindo um filme e você tem que ficar prestando atenção demais no filme para entender toda a trama, não é uma coisa muito agradável. Por isso que os filmes eles oscilam em momentos que você presta atenção, depois você baixa a atenção. Então, todo filme, se você for olhar, ele tem um ápice no início, que a pessoa fica assim, ansiosa para ver o que vai acontecer. Depois começa a contar uma história. Aí depois ele vai oscilando, momentos de alta tensão com momentos de baixa tensão. Todo filme é assim, mesmo filme de humor e tal. Por quê? Porque se precisar concentrar, é algo que consome energia, né? O nosso cérebro gasta muita energia. Então é normal a pessoa não conseguir manter a concentração. O que é falta de concentração? Que é uma coisa normal que acontece. A falta de concentração é quando a gente está olhando para um assunto, está focado num problema, ou num livro, ou num problema de matemática, ou numa leitura, ou numa discussão. E subitamente a gente se vê fora daquela discussão. A gente tem a sensação assim, olha, peraí, onde que eu estava mesmo? É porque a gente perdeu a concentração. Em algum momento a gente parou de dar atenção àquele assunto, esqueceu tudo que aconteceu nesse tempo e tem que voltar. Por exemplo, comigo acontece muito isso. Eu tô lendo um livro e aí depois eu não lembro o que eu... Tudo bem. Depois eu não lembro o que eu li na página, entendeu? Ou no parágrafo. Aí eu tenho que voltar e ler tudo de novo.
Quando isso está acontecendo, aí eu sei que é hora de eu parar de ler aquele livro. Ou então eu tenho que fazer alguma coisa para não perder a concentração. E daqui a pouco a gente pode entrar nesses detalhes para falar sobre isso. Mas a falta de concentração é isso. É quando você... na verdade, não é falta de concentração, é perda de concentração. É uma coisa que acontece naturalmente. Você está ali concentrado, aí daqui a pouquinho você perde a concentração e tem que retomar. Então não é algo que falta para a pessoa. Todo mundo tem essa característica, né? O primeiro passo para vencer essa situação de que não é falta de concentração, é perda de concentração, é a pessoa não se culpar por causa disso. Ela saber que é natural. A gente precisa saber que é natural não conseguir ficar concentrado numa aula durante 50 minutos. É natural não conseguir ficar concentrado numa discussão durante 40 minutos. Né? Tem até um exemplo do dia a dia, que é a discussão entre casais, né? Discussão entre casais é assim, você já discutiu? Você namora? DR, né? Namoro. É DR, chama DR, é discussão de relacionamento. Tem até uns memes na internet que são assim, que a mulher tá falando e o rapaz não tá prestando atenção mais. Né? Na verdade, não é aquilo, é que assim, quem tá falando consegue prestar atenção no que tá falando. Quem tá ouvindo não consegue. Então, não sei se já aconteceu com você, mas vai ter situações que você vai estar reclamando alguma coisa com seu namorado e vai chegar um momento que ele não está prestando mais atenção, e vai ter situações que ele vai estar reclamando alguma coisa com você, que vai chegar uma hora que você não está prestando mais atenção, porque você perdeu a concentração na conversa. Entendeu? Então é uma coisa natural, né? Então esse meme aí da mulher falando e o rapaz não conseguindo prestar atenção é meio preconceituoso, assim, porque não é de um ou de outro, entendeu? Não é de gênero, né? Não é de gênero, é do ser humano. O ser humano é assim, entendeu? Sim. É normal perder a concentração, né, Lu? É natural, como você disse, né? É natural, né? Perder a concentração. Mas a gente tem que lembrar também que tem algumas pessoas, né? Que elas têm uma perda de concentração que foge desse natural, né? Porque quando é natural, você, por alguns momentos, por alguns minutos ali, perde a concentração, precisa às vezes levantar para depois voltar e fazer o que você estava fazendo, e aí você consegue se concentrar de novo. Aí tudo bem, ok, isso é normal, faz parte da nossa fisiologia isso. Mas tem algumas pessoas que elas têm uma falta de concentração que passa desse natural, né? Que passa desse normal, não conseguir mesmo se conectar a nada, né? Se concentrar com nada. Você, a pessoa não consegue ficar 5 minutos concentrada. Isso, não consegue ficar 5 minutos, precisa muitas vezes tá ali ansiosa. Geralmente são pessoas que até desenvolvem ansiedade por conta dessa falta de concentração, né? Ela não consegue ficar muito tempo ali presa com uma atividade específica, né? Muito tempo que eu tô falando 15, 20 minutos, né? Ela não consegue ficar ali aquele tempo, ela começa a bater perna, ela tem que ter uma outra coisa assim na mão para ela mexer, ela começa a ouvir todos os barulhos. Então tem algumas pessoas, né, que elas têm até uma questão psicológica, clínica, né, e que tem que ser tratada. Então tem aí TDAH, é difícil falar, né? TDAH, que é o déficit de atenção. Tem gente que tem só déficit de atenção. Tem gente que tem déficit de atenção somado à hiperatividade, né? Que é o TDAH. Então, assim, quando a pessoa... Inclusive, a gente até já viu casos aqui, tem muitos alunos, né? Que eles vêm com relatos que a gente aconselha até a pessoa procurar um psicólogo, né? Um profissional que vai tratar desse tipo que vai diagnosticar e que vai, com certeza, entrar com tratamento para que essa pessoa consiga, né, executar tarefas de forma mais concentrada. Então, a maioria é natural, né? Mas tem casos clínicos aí
que a pessoa precisa ter atenção. Sim, tem que fazer o tratamento direitinho. Alguns tratamentos são até com medicação, né? Mas o acompanhamento dos profissionais, né? Psicólogo, psiquiatra, é fundamental. Então a gente já pode deixar os alunos calmos, porque tá todo mundo aqui, gente, eu achei que era um problema meu, mas isso é normal, Não, então é normal, é natural. É a maioria das pessoas, e não é só para tarefas de estudo, como o Bruno falou. É pra Conversa de DR, né? Às vezes a mãe tá lá chamando a atenção, você já tá desligado ali, não tá nem ouvindo o que ela tá falando, de repente ela já tá lá, menino, né? Tá ouvindo o que eu tô falando? Então são coisas naturais da vida. Né? Tem um ponto aqui que eu queria trazer, que é o seguinte: a Lucimara mencionou o TDAH, né? Que é transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Isso tem uma literatura científica ampla sobre isso, né? Quando começou esse assunto, virou uma febre. Depois o cara que introduziu isso começou a deu algumas entrevistas falando que não era bem assim. O fato é que hoje existem profissionais sérios e profissionais que não fazem um diagnóstico profundo e detalhado para esse tipo de situação. Então, é muito comum. Esses dias eu estava jantando e tinha uma família na mesa do lado e uma menina, né, adolescente novinha, assim, de uns 12, 13 anos, super agitada, né, com aquela energia e tal. E o pessoal que tava com ela era super calmo, zen, assim. Em algum momento ela falou que ela tava indo no médico e o médico falou que ela tinha déficit de atenção, né? Eu não sei julgar se ela tinha ou se ela não tinha. O meu ponto é que isso hoje tá muito na boca das pessoas, então o que a gente precisa tomar cuidado? Quando surgiu uma suspeita de déficit de atenção e hiperatividade, aí é importante a pessoa procurar mais de um profissional, procurar o histórico daquele profissional, entendeu? Se eu, Bruno, eu sou especialista em educação, estudo bastante essa parte de neurociência e funcionamento do cérebro. Se eu chegar para alguém e disser que essa pessoa tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a primeira coisa que a pessoa tem que fazer é não acreditar, porque eu não sou especialista nisso. Apesar de eu ler bastante e tal, nisso eu não sou especialista. Então, muito cuidado nessa parte do déficit de atenção. Por que eu falei isso? Porque tem outros fatores que podem provocar essa perda de atenção. Porque essa situação de você estar discutindo com alguém e de repente você perder a discussão, porque a pessoa está falando há muito tempo, você está só ouvindo, é normal. Agora, tem outros tipos de situações que podem provocar uma perda de atenção mais acentuada. Por exemplo, pessoas que vivem ambientes barulhentos podem desviar a atenção, é natural, né? Escuta um barulho e a gente presta atenção. Até aí tudo bem, é só mudar o ambiente, são coisas que estão no controle da pessoa. Mas tem outras coisas que não, que são questões mais emocionais. Então, por exemplo, um aluno que está tentando passar no vestibular há 3, 4 anos, ele carrega uma série de preocupações que são naturais. Todo mundo que está lutando por um objetivo assim carrega. Para mim, eu carreguei, eu ficava com medo de não passar. Então, vira e mexe, você está lá super concentrado nos estudos, não consegue fazer um exercício, não entende um parágrafo, vem aquele pensamento e desvia seu foco. Então isso é uma questão que a pessoa precisa, de repente, buscar ajuda especializada, um psicólogo, um analista e tal. E tem a situação também que faz a pessoa perder a atenção, que é quando ela não quer muito aquilo. Ela vai dando um jeito ela tá sempre desfocada daquilo, não é algo que ela quer muito, então qualquer coisa tira a atenção. Aí a pessoa precisa fazer uma reflexão interna e tal para descobrir. Mas é importante diferenciar o que é clínico, e aí o médico vai dizer o que é natural, e daqui a pouco a gente vai ensinar como que a pessoa resolve essa perda natural de concentração e o que precisa de um acompanhamento de psicólogo, terapeuta, porque é algum problema que a pessoa está vivendo. Isso tudo pode acarretar na perda da atenção e, obviamente, na perda da concentração e dificultar a aprovação da pessoa
num curso concorrido em uma universidade pública. Um exemplo que é muito comum, né? Que é natural quando a pessoa está sujeita, por exemplo, a um problema de saúde. Às vezes tem alguém na sua família muito doente. Sua mãe, seu pai, irmão, avô, alguém muito próximo seu, né? É natural que enquanto aquela pessoa não melhora, principalmente se estiver internada, vai fazer uma cirurgia, talvez, né? Um caso extremo, teve um acidente, né? É natural que naquele momento você não consiga se concentrar também, né? Sentar ali e fazer o que você tem que fazer, né? Que é, aqui no caso, estudar. Mas um outro motivo que leva muitas vezes o aluno a ter necessidade de buscar um outro profissional é quando essa preocupação vai além de coisas que são momentâneas, né? Então, por exemplo, meu pai teve um acidente, tá lá no hospital agora. Isso é uma coisa momentânea. Uma hora, né, o pai vai sarar, vai ser resolvido, o pai vai voltar para casa. Não, eu sempre me preocupo com terceiros. E a vida deles sempre é uma preocupação com os minha. outros. Uma preocupação a preocupação com os outros está sempre na frente, né? E chega a casos de alunos, por exemplo, que tem que vencer monitoramento de rede social, né? Porque ele tem tanto uma preocupação tão extrema com outras pessoas que ele tem que ficar ali monitorando o que está acontecendo, o que elas estão vivendo e tal. Tem essa preocupação excessiva muitas vezes com o pai e com a mãe mesmo, né? Tem essa preocupação excessiva com... a gente comentou, né, no podcast da semana passada, de pessoas falando sobre essas expectativas, então fica preocupando com as pessoas que estão ali gerando expectativa. Então, esse tipo de perda de concentração, né, esse motivo que leva à perda de concentração, muitas vezes necessita, né, o aluno vai necessitar de um acompanhamento também psicológico, né? Pra quê? Porque ele vai precisar de alguém para conversar e para descarregar aquilo que tá ali na cabeça dele, né? Porque tem muita gente que assim se perde nos próprios pensamentos mesmo, né? Eu mesma passei um período assim que foi fundamental na minha vida ter uma psicóloga, na época era uma amiga até, né, conversando comigo. Pra quê? Pra eu descarregar o que tava dentro da minha cabeça. Porque com a cabeça cheia é difícil colocar mais coisa dentro, né? E estudar é justamente isso, né, Bruno? É encher a cabeça de mais informação, mais coisas pro seu cérebro trabalhar. Então, assim, esse tipo de perda de concentração, ele é natural de acontecer, né? Quando a pessoa tá com a cabeça cheia. Mas dependendo do tempo, né? Quanto tempo tem que eu tô me preocupando aqui com outras pessoas? Será que eu não tô precisando de ajuda? Né? Eu acho que é importante o aluno fazer essa pergunta também, né? É uma situação que realmente precisa de um acompanhamento. E isso que a Lucimara falou é bem importante, assim, de se preocupar com os outros. Porque é muito normal a gente, quando tá buscando uma mudança de vida, né? Seja alguém que é mais pobre e quer subir para uma outra classe social, seja alguém que tá numa classe social mais alta e quer manter aquele patamar, né? Então ela vai ter que dar os pulos dela. Poxa, um filho de milionário, ele não quer parar de viver como milionário, né? E para viver como milionário, você precisa ter condições de bancar a vida do milionário, né? E não é uma vida barata, porque senão a pessoa, qualquer um teria uma vida, né? A gente já viu aí na televisão e tal, como é que funciona. Então a pessoa tá olhando para uma mudança de vida. Só que é uma coisa da nossa sociedade, né? E é relativamente novo, assim, é uma coisa da nossa sociedade, principalmente latino, católico, se preocupar demais com os outros. Se você pegar a história da humanidade, né, da espécie humana, não é de se preocupar muito com os outros. Você pegar a história do povo oriental, era muito comum eles sacrificarem várias pessoas para salvar a humanidade, né? Por exemplo, na China antiga morria metade da população e o povo não estava nem aí, né? Para vencer as guerras dos povos medievais, eles tinham que mandar um monte de gente que era para morrer mesmo. Tinha soldado que era para morrer, que ia para morrer, né? Mas no nosso caso a gente tem essa... Se você pegar o homem primitivo, tem histórias de tribos, de nômades principalmente, que quando nascia uma criança com defeito
quando alguém se acidentava ou quando ficava velho, eles matavam, né? Eles não estavam muito preocupados assim com as outras pessoas. Ele era cada um cuidando de si, no caso, cuidando do grupo, né? Para o grupo continuar andando. Eles não sacrificavam o grupo por causa dos outros, de uma pessoa. E da mesma forma, ninguém se sacrificava assim. Até que as pessoas, até que tinha um sistema assim de às vezes uma pessoa morrer para salvar o grupo. O próprio, quando morre um idoso, morria um idoso, né? E ele ir pro grupo avançar era para não sacrificar o grupo. O elefante faz muito isso. Elefante, morre o elefante pro grupo ir embora, e o elefante velho ele vai embora e tal. Acho que é elefante mesmo, né? Elefante. Elefante faz isso. Então, por que eu tô falando isso? Porque a gente precisa lembrar que quando a gente faz alguma coisa por causa dos outros, é muito mais fraco do que a gente fazer pela nossa sobrevivência, pelo nosso crescimento. Então, se eu estou focando no vestibular, tentando estudar para resolver um problema da minha família, para resolver alguma questão com os meus amigos, para resolver alguma questão com outra pessoa, a minha concentração no dia a dia dos estudos vai ser maior. Porque vai chegar um momento que eu vou estar lá estudando, e estudar não é uma coisa fácil. Porque você tá... É tipo fazer ginástica. Ginástica é uma coisa difícil, você tá machucando o seu corpo o tempo todo. E no estudar, você tá mexendo no seu cérebro, na fisiologia do cérebro. Enfim, é uma coisa física, né? Conexões neurais. Você tá mexendo lá na parada. Então isso consome energia. E aí chega uma hora que a gente começa a fazer a conta. Eu tô fazendo isso por causa de mim ou por causa dos outros? Se dentro da minha cabeça eu tô fazendo por causa dos outros, eu vou buscar aquilo que é melhor pra mim no momento. Aí eu vou jogar o videogame, eu vou assistir uma série, eu vou estudar uma outra coisa que eu gosto. Quer ver um pessoal que tem muita dificuldade de passar no vestibular? É pessoa que tá passando num determinado curso porque o pai ou a mãe querem. Então, na hora que a pessoa tá estudando, que ela precisa ficar ali concentrada, é mais difícil. Ela, às vezes, até concentra por causa do medo, por causa da vontade de não desapontar, mas aí ela desenvolve outros problemas. Então, na época do vestibular, para manter a concentração nos estudos, a pessoa tem que ser, entre aspas, egoísta. Ela tem que focar no que é melhor para ela. Ela tem que pensar assim, poxa, por que eu tô fazendo esse vestibular aqui? Porque eu quero fazer medicina e trabalhar como médico do Ciências Sem Fronteiras. Isso vai significar que você não vai ser um médico rico, que você vai ser um médico que vai estar correndo risco de vida, que você vai ser um médico que está viajando, mas é o seu sonho. Então, beleza. Tem gente que entra para o exército por causa disso, sabendo que vai correr risco de vida. Tipo, os Estados Unidos, que vira e mexe, está em guerra, o cara entrou para o exército e está correndo risco de vida. Eu estou estudando porque eu quero ter uma vida melhor do que a que eu tenho hoje. Então, é para você ter o seu carro, para você ter o seu apartamento, para você fazer as suas viagens. Se a pessoa tem essa clareza e busca o crescimento pensando nisso, ela vai crescer e ela vai conseguir concentrar mais, porque ela está fazendo por ela. Então, essencial para manter a concentração dos estudos é ter consciência de que você está fazendo aquilo por você. E se descobrir que não está, né, Bruno? Aí tem que arruma um jeito. Arruma um jeito de corrigir. Tem que corrigir. Aí tem que corrigir. Os professores já falaram sobre duas coisas muito importantes. A primeira é que a falta de concentração, ela não é um problema exclusivamente seu. Todo mundo que existe, assim, que é ser humano, tem um problema de falta de concentração. Não é 100% concentrado. E o professor Bruno acabou de falar, e a professora Lucimara também falou sobre isso um pouco, sobre ter clareza no seu objetivo. Então, você está fazendo as coisas por você, o seu nível de concentração pode ser bem maior nesse caso, tá? E aí, eu queria entrar, professor, numa pergunta dentro da sua primeira fala, que você disse sobre estar focado, quando o cérebro vai para o modo focado, né? Como o aluno consegue chegar nesse nível nos estudos? Assim, passei da parte de distração, agora o meu cérebro está focado nisso. Um ponto importante é a gente esclarecer o que não é falta de concentração. Vem um barulho lá de fora, estoura um foguete, isso não é... E aí você para olhar,
Não é falta de concentração, não é um defeito, é uma coisa natural, acontece. Se eu estivesse aqui falando 50 minutos direto e a pessoa não estivesse mais prestando atenção, o que ele falou mesmo, também não é um problema. Isso não é falta de concentração, nem perda de concentração. É perda, mas não é falta, é normal, acontece. Então a pessoa não deveria sofrer por causa disso, né? Então é importante a pessoa saber o que não é falta de concentração. É quando a explicação tá demorando demais, você tá ali 40 minutos lendo e aí você descobre que já não tá prestando mais atenção. É o seu cérebro, é normal. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Acho que talvez na próxima pergunta. Então, assim, uma vez que a gente sabe o que não é falta de concentração, né? Demorou demais, fez um barulho, aí a gente pode ir pra outra pergunta. Qual que é mesmo? A pergunta é como ir pra esse estado. Como superar? Focado. Como ir pro focado, né? Tá bom. Então, olha como que é natural a perda de concentração. Tá vendo? Ele se concentrou tanto ali na linha de raciocínio dele que ele desconcentrou da pergunta. Eu esqueci. Olha, então esse é um negócio legal, né? É bom você ter... E aí, o que eu fiz? Olha só que legal. Eu parei para responder uma pergunta, né? A Kelly me fez uma pergunta, aí eu senti necessidade de responder uma outra para poder responder a pergunta que ela me fez e esqueci da pergunta que ela me fez. Só que ela tá aqui para me ajudar a manter concentrado e responder a pergunta, que é como superar a falta de concentração. Exato. Né? Então, uma forma é você ter mecanismos exógenos. Sabe o que é exógeno? Aqui você sabe o que é? Então me explica. Não. Não, eu fiz de propósito agora. Deixa eu perguntar. Mas pro seu Google. Tem um negócio externos. Na química que é externo. É externo. Eu só falei pra encher o saco mesmo. É que tava muito bonzinho pro seu lado, eu quis jogar pras cobras. Mas é bom você ter... É pra fazer o pessoal se concentrar aqui de novo. A gente faz umas piadinhas de vez em quando. É pra gente ter o quê? A gente ter agentes externos nos ajudando a manter a concentração. Quer ver uma coisa que ajuda a manter a concentração quando você está estudando? Ruído branco. O que é ruído branco? É aquele chiadinho. Antigamente tinha televisão, né? Isso não é do seu tempo, né? Que a televisão chiava. Esse chiado da televisão é do meu tempo. Você lembra? É. Então, aquele chiado da televisão. Quando o canal não pegava, né? Aquilo chama ruído branco. Aquilo é bom porque aquilo cria um ruído que abafa os outros barulhos. E você consegue concentrar em uma coisa só. Então, estudar com um barulho de ruído branco ajuda a manter a concentração. Assim como ajuda a dormir, né? Aquele barulhinho da chuva ajuda a dormir. Então essas coisas ajudam, isso ajuda a manter a concentração, o ruído branco. Bruno, mas e ouvir música? Ouvir música atrapalha. Principalmente se você entender o que está acontecendo na música. Porque o nosso cérebro tem várias divisões, mas tem uma divisão que é em 4 partes. Uma das partes é musical. E tem uma parte que é a comunicação, que é do código. Quando você está ouvindo música, se é uma música que você consegue entender a letra, o seu cérebro fica tentando decifrar aquelas palavras. E isso compete. Então você tem uma atenção natural do cérebro para a música, que você entende, né? Se a pessoa sabe inglês, a música em inglês vai dar problema. É uma música só instrumental que a pessoa nunca ouviu, ajuda. Por isso que muita gente fala que gosta de estudar ouvindo música clássica. Eu ia falar exatamente isso, porque você falou que a música atrapalha e eu só consigo estudar ouvindo música clássica. É porque a música clássica, ela normalmente não tem palavras associadas. Palavra nenhuma. Então ela é só... Gente, você pesquisa, coloca lá no YouTube. Qualquer coisa que você colocar, música pra estudar, vai aparecer assim, 3 horas de música clássica. Tem vários vídeos. E o ideal é até a pessoa usar a mesma playlist. Porque aí o seu cérebro já acostumou com o que vai ter ali. Ele não tem que gastar energia pra saber qual que é a próxima música, qual que é o próximo barulho, entendeu? E é uma música mais estável, assim, entendeu? Não pode ser uma música que faz zoada demais.
Então, isso ajuda a criar essas barreiras sonoras que permitem a pessoa prestar mais atenção enquanto está estudando, né? Mas tem um ponto que vai ajudar muito a superar a falta de concentração, que é entender o funcionamento do cérebro. O que acontece quando a gente está estudando? E por que a gente perde a concentração? Vou explicar agora. Por que a gente perde a concentração? Porque quando a gente está estudando, o nosso cérebro está fervilhando. Os neurônios estão lá loucos. Tipo, carnaval nos neurônios. Então, a gente está estudando, os neurônios estão todos loucos. Doidos para se conectar uns com os outros. Tal. Tipo adolescente na balada, entendeu? Tá todo mundo doido ali, querendo fazer amizade, interagir e tal. Aí, esses neurônios eles vão começar a se conectar. Para que haja a formação das sinapses, você precisa de alguns neurotransmissores. Um neurotransmissor é uma substância química. E para existir uma substância química, tem que haver reações químicas antes. Então, outras substâncias reagem gerando neurotransmissores. Aí, o que acontece? Tem uma substância que ela é muito importante na formação das sinapses. E ela, tem várias, né? Mas tem uma que é tipo um reagente para vários neurotransmissores, principalmente os neurotransmissores de aprendizagem. E esse reagente, ele está sendo o tempo todo produzido, porque você precisa muito. E ele também, quando você está usando, ele está sendo consumido. Então, quando você está estudando e os neurônios estão ali formando as conexões, você está consumindo essa substância mais do que você produz. É tipo ter uma torneira jogando água num balde com 5 buracos. Né? Cai mais água do que entra. Vai chegar uma hora que vai estar batendo a água da torneira vai estar batendo só no metal. Então o que vai acontecer naturalmente? Você está ali estudando. Aí a substância que vai te fazer aprender, que vai fazer as conexões lá, ela vai acabando. Quando ela acabar, você não consegue mais fazer a conexão. Ah, Bruno, como que eu sei que a substância está acabando? Você vai começar a sentir sono. Você vai começar a sentir dificuldade para entender. E aí muita gente, para combater essa perda de concentração, que é natural, que é fisiológica, começa a usar outros artifícios. A pessoa começa a fazer anotações, ela vai usando marcador de texto, ela faz de tudo para manter a concentração. E o que a pessoa tem que fazer nessa hora que ela percebe que a concentração dela está caindo? Uma pergunta aqui. Eu acredito que ela tem que ter uma pausa. Exatamente. Ela tem que descansar. Exatamente. Ela tem que forçar a perda de concentração. Ah, qual que é o tempo ideal? 30 minutos. Deu meia hora de estudo, você tem que fazer uma pausa forçada. E essa pausa tem que ser para colocar o seu cérebro em modo... distraído, total. Então, é a hora de ir lá e brincar com a criança, é a hora de xingar o colega, fazer aquela piada. Fulano. É a hora de entrar na rede social. Não pode. Ah, pegadinha. Não pode. Eu já ia falar isso, que a gente já até comentou sobre isso em um outro podcast. Não, essa não é a hora de entrar na rede social. Por quê? Porque a rede social foi feita para ficar lá mexendo no seu cérebro. Cheia de conteúdo, né? 100%. Cheia de conteúdo e o melhor. Na velocidade do dedo. Na velocidade do dedo, então é contato físico. Você está usando mais um sentido. Inclusive tem um livro, quem quiser saber mais, chama Hooked. Hooked. Esse livro é de um cara que é um dos principais consultores das empresas de rede social e, assim, de muita interação com o público dos Estados Unidos. Então esse cara já prestou consultoria para o Google, chama Nir Eyal. Hooked. Sim, tá certo? Vou colocar aqui pro pessoal ver. O nome dele é Nir Eyal. Nyreyal.
espaço EYAL. É o nome do cara que escreveu. Esse cara já deu consultoria pro Google, pro Facebook, pro Instagram, antes de ser do Facebook, para todo mundo de rede social. E ele explica nesse livro, tintim por tintim, como que você faz as coisas para viciar. Ah, por que eu sei disso? Porque eu estudei esse livro para desenhar a plataforma do quadro. Entendeu? Então, várias coisas que ele ensina lá para viciar a pessoa, para fazer produtos de tecnologia que vicia a pessoa, eu fui lá, estudei e botei no quadro, entendeu? Mas aí usado para um contexto bom. É usado para um contexto de viciar a pessoa a estudar. Então, você, Bruno, então a estratégia que você usou para viciar, para fazer a pessoa estudar é a mesma estratégia que o Facebook usa para viciar as pessoas a estudar, em ficar no Facebook, no Instagram e tal. Eu fui lá, peguei o livro, li e falei assim, vamos pôr isso aqui, isso aqui, isso aqui. Porque na hora que a pessoa estiver querendo sair, ela não sai. Na hora que ela fizer um exercício e acertar, ela já vai querer fazer outro. Aí se ela errar, tem um negócio aqui que dá chance para ela continuar viciada. Então, por isso que quem começa a estudar no quadro, quem vence a semana de aceleração de estudos, né, e participa, quem vence ali o primeiro mês, não para mais. Porque foi feito para isso. Foi feito para isso. Eu fiz com a minha própria mão, entendeu? Desenhei lá, vai para ter isso aqui, isso, entendeu? Por quê? Porque eu tentei contratar um monte de gente para fazer e eles não fizeram. Mas então, e é difícil achar, porque as pessoas não gostam muito de estudar, né? Principalmente depois que elas saem da escola. Mas enfim. Mas a questão que você tá falando é deixar esse estudo mais dinâmico, mais divertido, no caso. No final das contas é isso. O efeito é esse. Uhum. O efeito não. O que parece que tá acontecendo é isso, mas tá viciando mesmo. Igual videogame vicia, igual droga vicia. Por quê? Porque a gente coloca elementos no produto de tecnologia, assim como o Facebook faz, assim como o Google faz, né? O Instagram, o WhatsApp, todos eles têm os mesmos elementos que fazem a pessoa entrar num ciclo de vício. O que é o ciclo de vício? É você ter um estímulo para executar uma ação, e aí depois que você executa essa ação, você tem uma recompensa. E essa recompensa, ela é variável. Ela pode ser uma recompensa boa, como pode ser uma recompensa ruim. E aí tem uma etapa de falta da recompensa. Então você tem e é a mesma coisa da droga. Eu te dou uma droga, você usa e tem uma viagem. Aí depois você sente falta. Aí eu vou lá e te dou de novo um estímulo para você usar. O Facebook faz isso, ele te mostra uma imagem, o Instagram faz isso, ele te mostra uma imagem, e aí você vai clicar na imagem ou não. Se você passar, ele vai te mostrar outra. Por que você passa para outra imagem no Instagram? Porque você tem a expectativa de ter alguma coisa interessante ali, mas nem sempre tem. Então você tem um estímulo que é entrar no Instagram, aí você tem uma ação que é mudar de imagem, e aí começa a ter as recompensas. Vicia muito mais a chance de ter uma recompensa ruim entre uma recompensa boa, e aumenta a concentração do que ter só recompensa boa. Produto que tem só recompensa boa, a pessoa desencana, ela não gosta. Porque ela já sabe o que vai acontecer. Já sabe que é boa. Tipo, não é surpresa. Pescar. Mesma coisa para pescar. Uma pessoa que para... A gente tá falando de concentração, né? Então, uma pessoa que tá pescando, ela tá concentrada. Por que ela tá concentrada? Ela executa a ação de jogar a isca na água e ela não sabe o que vai acontecer ali. Pode vir um peixe, como pode vir um anzol vazio. E aí ela sente a falta daquela emoção de novo. Isso tudo é, assim, o principal é a dopamina que vai entrando no cérebro, entendeu? Então, essas coisas ajudam a manter a concentração. Bruno, você tá falando que um aluno que estuda com uma plataforma que usa esses gatilhos, ele consegue ficar concentrado por mais tempo? Consegue. Por quê? Porque no videogame a gente consegue ficar concentrado por mais tempo, porque tem esses gatilhos. Então, tudo aquilo que tem no videogame, eu coloquei na plataforma para a pessoa conseguir ficar concentrada por mais tempo. Ela não consegue fazer isso na aula. Aí o que eu fiz? Aí eu quebrei as aulas
em aulas pequenas. E objetivas? Curtas, aula curta de 5, 10, 15 minutos, seguido de exercício, para a pessoa poder fazer um exercício e já ter ali a injeçãozinha de dopamina e falar, opa, eu assisti uma aula, acertei uma questão. Agora eu vou assistir a outra. Onde mais que tem isso? Duolingo. Duolingo tem isso. O Duolingo, se você ficar ali 15 minutos estudando, você vai querer ficar 1 hora. Ele foi feito assim, para viciar. Bruno, mas você tá falando... Vamos voltar então. Como que eu posso fazer a parte de forçar a minha falta de concentração para eu não ficar doido? Por quê? Porque se você ficar jogando videogame demais, você vai ter problema na cabeça. Você fica doido. Faz mal. É normal, né? O cérebro é pesado demais, é muito tempo gastando energia para concentrar. Aí o que a pessoa tem que fazer? A pessoa vai estudar ali 25 minutos, depois ela vai fazer uma pausa de 5 minutos para zoar na vida. Entendeu? Então, 25 minutos estudando, concentrado. Bruno, mas pra mim, nossa, eu tô quase fazendo esse exercício aqui, eu tô focado aqui nesses 25 minutos. Pausa. Porque o seu cérebro vai entender que essa situação ainda tá legal. Ele tá com uma emoção boa aqui, uma emoção positiva. Aí você vai fazer a pausa de 5 minutos. Nessa pausa, para você manter a concentração nos 25 que você estudou e nos próximos 25, nessa pausa você vai tocar violão ou um outro instrumento musical, vai cantar uma música, vai dançar, vai no banheiro, vai brincar com alguém, vai fazer uma piada, vai fazer qualquer coisa que não seja adquirir informação. Você vai colocar o seu cérebro no modo difuso. Importante que tenha movimento, né, Bruno? O movimento ajuda. Movimento. O movimento ajuda na oxigenação do cérebro. Né? O movimento ajuda na oxigenação do cérebro. Aí você fez os 5 minutos de intervalo, você volta para mais 25. Vai ficar 25 focados ali. Depois desses 25, você vai fazer mais 5 de intervalo. Aí vai fazer mais 25. Aí esses 25 focados, você vai fazer mais 5 de intervalo. Aí você vai fazer mais um de 25 de estudo. Aí depois você vai fazer 30, que é um intervalo grande. Nesse 30 grande, você pode ir lá e brincar na rede social. Porque não vai te fazer mal. Aí você vai dar um descanso total pro seu cérebro. Tudo bem, a rede social não vai descansar tanto, mas você vai começar a deixar outras áreas do cérebro mexer, se movimentarem. Terminou esse primeiro ciclo de 4 pomodoros, né? Chama Pomodoro, o cara que... Depois eu descobri, eu esqueci o nome do cara. Mas por que virou Pomodoro? Porque o cara usava um reloginho de cozinha que tem forma de um tomate para medir o tempo. E em italiano, tomate é pomodoro, né? A palavra tomate em italiano é pomodoro. Como é que Francesco Cirilo. Francesco Cirilo, Francesco, né? Isso. É francês? Francesco, ele é italiano. Então, o Francesco Cirilo desenvolveu essa técnica aí para estudar, né? E tem várias outras coisas que vêm dos italianos. Tem um cara que fala da teoria do ócio produtivo, que no final das contas é você pegar e submeter o seu cérebro a vários minutos, talvez horas, de ócio, de descanso. É tipo você desligar o computador para as coisas se organizarem, entendeu? E o nosso cérebro ele funciona muito parecido com o computador. Então o que a pessoa tem que fazer é aplicar a técnica Pomodoro. Bruno, eu vou estudar 4 horas de manhã e 4 horas de tarde. Eu quero manter a minha concentração. Aí você tem que alternar. Para manter a concentração, você não pode desgastar demais o seu cérebro. Então assim, eu gosto muito de matemática, vou estudar matemática o dia inteiro. Não, você não vai conseguir concentrar. Você vai desgastar a área da matemática. Então você vai matemática, depois biologia, depois história, depois química. Bruno, e aí nessa parte é só importante reforçar que esse depois é um intervalo de 1h30, 2 horas, né? Depois de quê? E você fala, primeiro estuda matemática, depois estuda biologia. Isso. Então não é a cada pomodoro trocar. Matéria. Não é isso. Entendido. Então fazer pelo menos, né, dentro do tempo ali, fazer pelo menos, vamos falando em pomodoros que eu acho que vai ficar mais interessante, né? Fazer pelo menos 2 ciclos de pomodoro com cada disciplina.
Fazer, na verdade, 4 pomodoros, né? Cada disciplina. Porque 25 minutos aqui é um pomodoro, exatamente. São 4 pomodoros. Não, então são 8, né? Não, 4 é 25, 5, 25, 5. 4 pomodoros. 4 pomodoros com cada disciplina. Porque ele não pode estudar os 25 minutos uma e depois ele pula para outra disciplina, né? Porque senão também aí o cérebro vai ter que voltar e se concentrar em outra coisa. É difícil. Então ele vai fazendo um ciclo, dentro desse ciclo, né? A cada 4 pomodoros ele troca a disciplina para esse caso que o Bruno falou de vou estudar 4 horas. Aí tem um outro questionamento que surge muito, que é assim, eu conheço pessoas que conseguem concentrar numa tarefa por 50 minutos. Né? O Francesco Cirillo, inclusive, ele desenvolveu isso, não foi necessariamente para estudo, foi para tarefas de uma maneira geral. Então, enquanto você está trabalhando, é bom separar em ciclos de 25 minutos também. 25, talvez 30. Eu gosto de 25. Acho, pra mim, funciona melhor 25, é o que o cara falou. E eu não... Quando tem um cara que faz um negócio que funciona pra um monte de gente, que o trem já funcionou, eu não fico tentando achar que eu sou um grãozinho. O maioral. Que eu sou um floquinho de neve no Canadá, entendeu? Cara, eu não sou um floquinho de neve diferente. Eu sou um floquinho de neve igual a todos os outros floquinhos de neve. E se tem uma parada que funciona pra geral, funciona pra mim. Eu penso assim, e a minha vida é muito mais fácil assim, entendeu? Porque eu gasto menos energia pensando, eu gasto mais energia trabalhando. Eu sou um cara que eu tenho a capacidade de trabalhar muito e alta. Então, se eu tenho que alcançar um objetivo, que existe um processo para seguir e que a pessoa não precisa ser muito inteligente, né? Tipo, passar no vestibular, não precisa ser muito inteligente, você só precisa seguir um processo. Aí eu falo, cara, é isso aí, então. Me falaram um dia, passar no ITA é muito difícil. Aí os caras me falaram assim, pra você passar no ITA, você tem que fazer isso, isso e isso. Eu falei, se é isso aí que eu tenho que fazer? Eu falei, a fórmula já tá pronta. Tem a fórmula e tal, vou passar. Pra passar no ITA, passar em medicina, qualquer lugar que quiser passar, concurso, tem um processo que não precisa ser inteligente. A pessoa só precisa saber ler e escrever. Porque aí o resto ela aprende, né? Professor, o senhor pegou no ponto aí, que eu acho que pegou no calcanhar de Aquiles aqui do pessoal. Ler e escrever? Não, do passar no vestibular, não é difícil? Não, o difícil... Eu acho que o pessoal deve ter... Não, ele não falou, eu não falei ele que não falou que não é difícil. É tão difícil... E por que é difícil? Porque as pessoas não querem seguir os processos que já existem. É isso que torna difícil, entendeu? É querer reinventar a roda, é querer estudar da maneira... É querer resolver o problema da concentração sozinho, entendeu? Então, é isso que o Bruno tá falando. Como tem método, pra que ele vai inventar um método próprio? Entendeu? Vai lá e segue o método do Francesco, entendeu? O cara falou que é 25 minutos. Concentrado, 5 minutos de intervalo. Já testou? Faz 25, não faz 35, não faz 25, sabe? Faz 20, não faz 20 e depois 5, né? Faz 25, mas eu falo 5. Falo em questão, por exemplo, do vestibular mesmo, do conteúdo, que as pessoas olham e pensam assim, nossa, isso é um bicho de 7 cabeças que eu não vou conseguir enfrentar nunca. Então, não, tem um processo para passar, não é uma coisa que vai resolver. Tem um processo, por exemplo, você vai precisar aprender a matéria do ensino médio e treinar para a prova. Se a pessoa não teve um ensino médio bom, ela vai demorar muito para aprender. Se ela teve um ensino médio com algumas matérias muito bem e outras muito mal, aí ela vai demorar menos tempo. Se ela teve um ensino médio muito bom, aí ela vai demorar pouquíssimo tempo. Se você pegar as coisas que a humanidade faz, elas não são inovações assim puras, entendeu? Por exemplo, quer ver uma série? Vou falar de série. E eu posso fazer um exemplo disso para qualquer coisa. Série. Teve uma série que passou no Netflix muito boa recentemente, que chama... A Casa de Papel. La Casa de Papel. Acho que todo mundo assistiu aquela série. Né? A maioria das pessoas assistiu. O que vocês acharam do final? O que foi a série? A série, o tempo todo, foi uma mistura de O Poderoso Chefão com 11 Homens e um Segredo, com vários outros filmes. O cara pegou um junta-junta de vários filmes, entendeu? E botou ali. Pegou só as melhores partes. Misturou Velozes e Furiosos com O Poderoso Chefão, com 11 Homens e um Segredo, com... Até Game of Thrones ele pôs na série, porque matava os personagens importantes no meio do processo. Então o cara... Isso é um spoiler, Bruno?
Não, pra quem não assistiu, mas é quem Isso não é assistiu. spoiler? Mas assim, então o ser humano ele é muito bom em pegar coisas que funcionam e ir melhorando. Criar do zero é muito difícil, entendeu? Tipo assim, o cara que criou o cálculo, que é uma das coisas mais lindas que a humanidade já criou, e as pessoas não vão entender isso. Enfim, não vou falar porque senão eu choro. Newton precisou ficar enclausurado lá, Newton e Leibniz precisaram ficar enclausurados para criar o cálculo. Né? É uma coisa que acontece uma vez por cada 2 séculos. Criar uma coisa assim, do zero, entendeu? O transistor que o cara criou também, cara, são coisas que o cara meio que criou do nada mesmo. Mas tudo que a gente faz no dia a dia é combinações, entendeu? Então, o próprio Google, o que o Google é? Como que o Google funciona? Ele vai lá e ele tem uma cópia da internet. Ele tem um monte de computadores com uma cópia da internet. O Google funciona assim. Desde sempre. Ele começou com um computador, depois botou 2, 3, 4, 5. Agora ele tem, sei lá, talvez milhões de computadores no Alasca. Não sei se é no Alasca, né? Mas um lugar para economizar ar-condicionado. Tem milhões de computadores que são uma cópia da internet. Não é nada inovador demais, entendeu? Ele está inovando nas outras etapas do processo. Ele não precisa inovar em tudo. Então a gente perde muito tempo com isso. Conclusão. O que é... Como superar a falta de concentração nos estudos? Anota aí, quem estiver anotando. Como superar a falta de concentração nos estudos? Aplicar a técnica Pomodoro nos estudos. E alternar os conteúdos. Aplicar a técnica Pomodoro nos estudos, né? E alternar as disciplinas. Então você faz 4 Pomodoros de uma disciplina de uma área, matemática, por exemplo, 4 Pomodoros de uma disciplina de outra área. Como que a gente faz para postergar a concentração, para fazer a concentração durar mais tempo? Fazer exercícios e anotações. Porque só da gente ter que escrever, a gente já dá uma mexidinha no cérebro que dá uma concentrada nova. Se ficar Na hora só de lendo, voltar. Mas não é ficar fazendo resumo, reescrevendo o livro. É ir fazendo, né? E anotando, Anotando entendeu? pontos Por quê? importantes. Porque se você tá lendo uma página de um livro, aí você vai lá e anota umas frases, umas palavras-chave, faz um desenhozinho para lembrar, você tá garantindo que a cada uma página você tá lembrando, você tá prestando atenção. Isso pode ser no próprio livro que No ele livro, tiver, é bom se fazer ele no tiver papel, no livro, né? No caderno que ele estiver estudando, assim, não precisa de nada especial, né? Ali na hora que ele está assistindo a aula e ele está ali anotando algumas palavras-chave. Isso, ajuda então, bastante. Para não perder a concentração, Pomodoro, técnica Pomodoro, igual a gente já falou, e para aumentar a concentração, papel e caneta anotando ou fazendo exercícios. Fazer exercício é melhor. Aí só Então, puxando aqui um pode pouquinho, falar. Kelly, porque eu tô bem concentrada. Então, quando o Bruno começou a responder essa pergunta, ele falou sobre o funcionamento do cérebro e a condição da dopamina, né? Da presença da dopamina como algo que o corpo... Um químico que o corpo tem que promove a concentração. E aí eu vou voltar de novo. Que tem muitas pessoas, né, casos clínicos, que não têm produção suficiente de dopamina. Muitas pessoas que mesmo produzindo dopamina em quantidades suficientes, essa dopamina ela não permanece ali no local da sinapse. Né? Acontece o que eles chamam de recaptura do neurotransmissor. E aí, essas pessoas são pessoas que têm TDAH e outros tipos de problemas de saúde mesmo, questão física, né? E e essas pessoas naturalmente não vão ser concentradas, né?
para essas pessoas, só o Pomodoro não é o suficiente. Isso, Vai tá? ter que ir no Para médico. essas pessoas é necessário muitas vezes medicação, tá? Então tem que procurar um profissional da área, um psicólogo, um psiquiatra, alguém que vai ajudar a diagnosticar. Quem já tem o diagnóstico é continuar fazendo acompanhamento e aí sim aplica o Pomodoro, tá? Então o Pomodoro, ele funciona sozinho para pessoas que não têm nenhum tipo de disfunção relacionada a essas sinapses, tá? Se a pessoa tiver, ela tem que associar com medicação. Mas aí tem que ir no médico. Mas isso, sempre no médico. Inclusive, eu tô tomando cuidado aqui para não falar o nome de nenhum medicamento, porque tem vários medicamentos que são muito famosos, né? Então, assim, nós não temos aqui competência nenhuma, né, para lembrando que estamos direcionar os falando de alunos. educação, né? Exatamente. Então, nós não temos aqui nenhuma competência para te falar assim, vai lá na farmácia, né, e compra tal medicamento, usa isso ou usa aquilo. Isso aí só um profissional da saúde, né, para fazer isso. Mas são pessoas que precisam ter essa atenção, porque às vezes também o menino tá lá testando o Pomodoro, falando assim, eu vi, o professor Bruno falou que vai dar certo, e ele tá aplicando direitinho, e mesmo assim ele não está conseguindo se concentrar. Depois de 2, 3 meses testando, não tá conseguindo. Aí tem que ir no médico. Tá aí, tem que procurar uma ajuda, né, médica. E tem um outro Fechado. ponto aí que é o seguinte, antes de eu te avançar, Kelly, que assim, a Lu falou assim, a dopamina é o neurotransmissor da concentração. Assim, a gente sabe que não é a dopamina que traz a concentração. Não é só a dopamina está associada ao prazer. E aí, o cérebro, ele funciona para evitar a dor e buscar o prazer. Então, pela busca do prazer, ele vê, isso aqui tá me dando prazer, naturalmente a pessoa fica mais concentrada, entendeu? Então, assim, vai depender do que a pessoa tá fazendo, né? Se ela estiver estudando, vamos supor que ela está estudando um assunto que a teoria é extensa, a lei de Newton. Ela pode fazer 2 pomodoros de teoria, mais 2 pomodoros de exercício. Quanto tempo é cada pomodoro? Cada pomodoro tem 25 minutos. Então a pessoa começou a estudar, começa o primeiro pomodoro, 25 minutos de estudo. Aí depois faz um intervalinho de 5, já deu meia hora. Aí ela vai fazer mais 25 minutos de estudo, outro segundo pomodoro. Um intervalinho de 5, completou 60 minutos. Depois mais 25 minutos, mais o terceiro pomodoro. Um intervalinho de 5, completou 1h30. Quarto pomodoro de 25 minutos, aí ela vai fazer uma pausa de 30. Então são 4 pomodoros. Bruno, eu estou estudando regra de 3 e porcentagem. Aí eu posso fazer 25 minutos de teoria, porque regra de 3 é uma teoria rápida, e 25 minutos de exercício. 25 minutos de teoria de porcentagem e 25 minutos de exercício. Bruno, tem problema se eu pegar a teoria em 10 minutos matar e no mesmo pomodoro já pular para os exercícios? Também não tem problema. Bruno, tem problema se eu fizer pomodoro só de exercícios? Não tem problema. O que é importante? Essa folguinha de 5 minutos aqui é ouro. Essa folguinha de 5 minutos entre um pomodoro e outro é ouro. E garante um nível de concentração muito alto durante os 25 minutos. Bruno, você falou lá atrás que tem gente que consegue ficar concentrado 50 minutos na mesma tarefa. Tem. Por quê? Porque a pessoa está fazendo uma tarefa que às vezes é muito mecânica. Por exemplo, vou dar o meu exemplo. Eu comecei a mexer com planilha de Excel quando eu tinha 18 anos. O Excel meio que estava começando. E eu trabalhei muito com planilha de Excel. Eu já tive que fazer planilha de Excel que programava. Quando eu trabalhava em São Paulo, eu fazia muita planilha de Excel, tinha que fazer muito rápido. Então, para mim, fazer uma planilha de Excel é uma tarefa quase que mecânica. Bruno, precisa montar o planejamento financeiro de uma empresa. Eu consigo fazer no Excel, é lógico, depende se eu tiver todas as informações, mas eu consigo, com todas as informações, montar aquilo ali e ficar horas e horas trabalhando concentrado. A Lucimara já viu. Entendeu? Trabalhando concentrado. Mas por quê? Porque é uma tarefa que está mecânica para mim. Eu não estou precisando pensar ali.
é diferente de estudar. Para estudar, você tem que estar o tempo todo pensando. Você está o tempo todo colocando informação dentro da sua cabeça. E o cérebro ele funciona em pacotinhos, né? Então, por isso que o Pomodoro são pacotinhos também, né? Um pacotinho de informação de 25 minutos, você vai lá, guarda. Aí depois outro pacotinho, guarda. E aí, professor, eu queria falar uma questão, até mesmo comentar aqui entre a gente, que quando eu fiz o meu vestibular, eu vi o pessoal falando aqui sobre redes sociais. Quando eu fiz o meu vestibular, eu me desvinculei de toda e qualquer rede social. Eu não tinha nada no meu telefone. Nada. E aí eu tava num estado, assim, de foco que era 100%, sabe? Então eu trabalhava, saía do trabalho, ia pro cursinho, ficava no cursinho estudando à tarde, depois tinha aula à noite. E assim, 100% concentrada. Mas é porque eu tinha um foco tão grande no final do ano e aquilo pra mim me enchia um sangue nos olhos, sabe? Que nada desvinculava a minha atenção. Então foi uma coisa assim que aconteceu comigo, sabe? Que foi que deu certo. Então eu desvinculei de toda e qualquer rede social. Pode ser que funcione para outras pessoas, mas tem gente que não consegue também, né? Então isso vai de cada um. E aí, professores, eu já quero entrar nas objeções. Porque muitos alunos, quando a gente, por exemplo, apresenta a técnica do Pomodoro e várias outras de concentração, alguns alunos ainda têm objeções. Por exemplo, essa. Eu tento me concentrar, mas moro em uma casa muito barulhenta. Qual conselho você daria para essa pessoa, professora Lucimara? O Bruno sabe o que eu fiz na minha época. E muitos alunos fazem isso. Conseguem outro lugar para estudar. Porque se o barulho da casa desconcentra, né, se é uma casa muito barulhenta, porque tem casa que realmente tem cachorro, tem criança, tem... Às vezes a pessoa mora num lote dividido, né? É muito comum isso, né? Que tem várias famílias morando dentro de um mesmo lote. Então, assim, se você for brigar com o ambiente, tenta primeiro conversar e ver se dá para ter silêncio no horário que você está estudando. Eu acho que esse é o primeiro passo. Ah, não tem como, porque é lá na casa do vizinho. Você não vai mudar, né, o contexto da casa do seu vizinho. Então, tenta você mudar de contexto. Foi o que eu fiz, né? E claro que tem pessoas aqui assistindo, provavelmente do Brasil inteiro, várias cidades, com várias estruturas. Mas tem uma coisa que toda cidade tem, seja pequena, seja grande, que é uma biblioteca de escola. E a biblioteca de escola pública sempre fica vazia. Sempre. Então, assim, é um bom ambiente, né? É escolher um ambiente para você estudar, né? Primeiro, conversar, né? Se for dentro de casa, olha, nesse horário, preciso estudar. O uso do ruído branco. O ruído branco faz muita diferença. O uso do ruído branco é muito legal, né? Coloca ali, né? Vai estudar dentro do seu quarto, num cômodo fechado, coloca o celular ali com o ruído branco bem alto, né? Aquele ruído vai te ajudar a se desconectar dos barulhos que estão no exterior. Mas tem uma coisa, Kelly, que eu acho que é muito importante dos meninos saberem, né? Às vezes, lidar um pouco com esse barulho e aceitar que ele existe vai te ajudar também no dia da prova. Por quê? Porque o ambiente da prova você não vai controlar de forma nenhuma. No ambiente da prova você não vai levar o ruído branco. No ambiente da prova você não pode fazer muita coisa, né? E eu já contei isso algumas vezes para alunos nossos, né? Que no dia que eu fui fazer a prova da segunda etapa da UFMG, no ano que eu passei, a prova aconteceu num prédio vizinho de um outro prédio que estava sendo demolido. E a demolição não parou. Então era barulho de pedreiro, de betoneira, aquela bola gigante que eu não sei o nome, né? Derrubando as coisas. E assim, eu tava na minha prova, né? E independente do que estava acontecendo lá fora, eu tinha que ficar concentrada ali, né? Naquele momento eu estava ali para resolver os exercícios. Então, assim, me
consegui, né? Só que eu já tinha feito esse movimento, né, ao longo do ano também. Eu estudava no cursinho, na sala de estudos. Muitas vezes era a mesma sala que tinha monitoria. Então eu tinha que me concentrar ali, independente dos monitores estarem conversando à minha volta ou não. Mas o que eu fazia? Eu aplicava na época eu não sabia que era Pomodoro, mas eu aplicava algo muito parecido com o Pomodoro, que era eu estudava concentrada ali a teoria, um tempo, aí dava ali uns 25 minutos, eu já ia para os exercícios. Nem sempre eu fazia intervalo, porque eu realmente não conhecia o Pomodoro. Mas eu não ficava 4 horas sentada estudando. Eu sempre tinha um intervalo em que eu levantava, ia no banheiro, né, voltava, fazia esse movimento. Muitas vezes eu sentia sono. E aí, quando eu via que eu estava ali perdendo a concentração por causa de sono, eu levantava, ia na rua, assim, saía na porta do cursinho para ver carro passando e voltava. Então, assim, é uma questão de você manter esse equilíbrio, né? Se for um barulho, assim, realmente que não dá de jeito nenhum, tenta mudar de lugar, né? Se você não conseguir, não conseguir parar o barulho. E aplica o Pomodoro, gente. Isso aí, assim, eu acho que a gente vai falar aqui para todas as perguntas que vierem, vai ser aplica o Pomodoro. O nosso organismo, né? A fisiologia do nosso organismo, né? Nós temos hormônios. Sabe aquele famoso acordar com o galo, dormir com as galinhas? Nosso organismo foi feito para fazer isso, tá? Inclusive, já que o Bruno indicou um livro, o Sapiens é um outro livro muito interessante. Ele tem um capítulo lá que ele fala sobre isso. Nós temos hormônios que são... que eles começam a ser produzidos ali com o raiar do sol, né? Que são os hormônios que vão mobilizar a energia dentro do nosso organismo para a gente executar as tarefas ao longo do dia. Só que o que acontece com o nível desses hormônios à medida que o dia passa? Ele vai caindo. E aí o nível dos hormônios do sono vão aumentando. Então, na madrugada, o que está ali são hormônios do sono. A chance da pessoa conseguir se concentrar da forma devida não é a questão do barulho, tá? Só é essa questão dessa presença dos hormônios também. Então, na madrugada, o que você tem são hormônios do sono. É o seu corpo sinalizando o tempo todo que você não deveria estar ali, nem assistindo televisão, nem fazer nada. Você deveria estar dormindo. Então, não é bom. Não vai ajudar. Uma outra objeção, professor Bruno Werneck, que os alunos sempre colocam. Eu tento me concentrar, mas tenho muitos pensamentos e aí eu não consigo prestar atenção em nada. Isso acontece muito também, né? Por exemplo, sabe uma outra hora que a gente pode ficar perturbado por causa dos pensamentos? É na hora de dormir. Não sei se você já passou por isso. Você vai deitar e parece que o seu cérebro ele te avisa de tudo que tá pendente. E você fica, poxa, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Não, como é que eu vou resolver aquele problema e tal? E aí na hora que... Porque é uma hora que o seu cérebro dá aquela descansada, né? Você começa a entrar no modo de descanso, de dormir. E na hora dos estudos acontece muito, né? A gente começa a lembrar de coisas que estão pendentes. E sabe o que é mais interessante? De quando tem esses muitos pensamentos, assim, em vez da gente partir para ação, a gente fica meio que paralisado. Quando eu tenho muita coisa para resolver no trabalho, eu também passo por isso. Eu fico meio que paralisado, sem saber o que fazer. E às vezes eu não consigo dormir. E aí eu aprendi uma técnica para limpar a cabeça. Que é o seguinte... Eu não entendi direito ainda por que isso funciona, mas eu sei que funciona muito bem, pelo menos pra mim. E com as outras pessoas que eu já vi fazendo isso também funciona. Que é escrever num papel as pendências. Então você escreve num papel ali as suas pendências, os seus pensamentos e organiza numa espécie de lista de prioridades, sabe? Isso aqui eu vou resolver, isso aqui eu não consigo resolver, isso aqui foge do meu controle, entendeu? Como que eu vou resolver isso aqui? Tipo, sei lá, não tô conseguindo estudar porque, sei lá, meu namorado, briguei com meu namorado. Aí,
separa uns 2 minutos ali e escreve aquilo, entendeu? Assim, eu tenho que resolver isso com meu namorado, vou falar isso, aquilo e tal. E deixa guardado. Aí seu cérebro limpou aquele espaço. Você já falou, isso aqui tá resolvido. Então você meio que cria uma situação no seu cérebro porque as coisas estão se resolvendo e ele pode voltar a cuidar daquilo que é importante, né? Então, assim, o que eu faço? Eu tento me concentrar, mas eu tenho muitos pensamentos e isso me faz perder a atenção. Então pega esses pensamentos e escreve no papel. Meditação ajuda muito nisso, né, Bruno? Porque a meditação, ela traz isso. Ela é um momento em que você tá ali ajudando seu cérebro a organizar, né? A fazer um pouco dessa limpeza, né? De limpar esse espaço ali que tá cheio de informação, que às vezes é isso mesmo. O cérebro, ele não sabe o que ele... Como o Bruno falou, às vezes eu tô com muito trabalho, eu não consigo ver a solução. Por quê? Porque o cérebro tá ali tentando assimilar muitas informações para achar um problema, na busca de uma solução, né? Então, liberar um pouco desse espaço. E aí vem um outro ponto também, que é conversar. Às vezes tem gente que fica com muitos pensamentos porque passa muito tempo sozinho. Então, às vezes precisa conversar. Ligar para alguém, né? Chamar, às vezes, no final do dia, às vezes encontrar com o pai ou com a mãe, sentar e falar, vamos conversar aqui, deixa eu contar as minhas dores de cotovelo e tal. Então, conversar ajuda bastante a liberar esses pensamentos. E aí, volta naquilo que eu falei, se for pensamento por conta de um problema que está ali naquele momento acontecendo, né, muito provavelmente você não vai se desviar. Então vai lá, procura saber o que está acontecendo, né? Tome as informações que você precisa para que seu cérebro possa se acalmar também, né? E aí o pessoal tá até falando aqui no chat de organizar a semana, de fazer um planejamento dos estudos e tudo mais, e isso pode funcionar também, né? Depois de colocar esses pensamentos no papel, planejar como que eu vou resolver isso. Em que momento? Porque na hora dos seus estudos, você não vai conseguir resolver todos os problemas do mundo. E a pessoa que não sabe o que ela tem que fazer depois, ela perde a concentração. Por quê? Porque ela já quer resolver ali naquela hora que ela já tá no meio de uma tarefa, o que ela vai fazer no outro dia, na outra semana, né? Então, assim, isso gasta energia. E isso gasta muita energia, né? Consome dopamina, porque isso não é prazeroso de jeito nenhum. Então, assim, ter um horário de estudos, né? Porque quando você tem um horário de estudos, a cada dia da semana você sabe exatamente o que você vai estar fazendo em cada horário, em cada momento, né? Ter um planejamento, né? Saber aqui no caso de estudantes, né? Ter um cronograma para seguir, para você não ficar com aquele problema assim, eu tô estudando regra de 3 aqui, porque o Bruno falou, mas depois da regra de 3 eu estudo o quê? Então, ter um cronograma, né, vai te tirar desse problema também. Então, assim, resolver pequenos problemas que são pertinentes a essa preparação para o vestibular, né, tirar eles do seu caminho, vai, com certeza, aumentar o seu nível de concentração nas tarefas. Essa questão de falta de organização, né? E que às vezes a pessoa não sabe como se organizar, não tô dizendo. Porque também tem muita gente que fala assim, você é desorganizado, você é isso e aquilo. E não deveria ser assim, porque muita gente não sabe o que fazer, né? E precisa de uma orientação. E no caso do cronograma, a gente descobre, né? Eu pelo menos descobri isso, que era algo bem complexo de fazer, né? Porque tem que levar em consideração o edital, os assuntos que caem, a ordem dos assuntos. Então, por exemplo, quando eu lá atrás entrei para um cursinho, para mim foi muito bom, porque eu não tinha que gastar energia com cronograma. Eu simplesmente tinha que estudar as coisas que vinham na ordem. E esse lance de gastar energia, estudar gasta muita energia. Então, tudo que você puder fazer antes de estudar ou depois de estudar para repor as energias, ou no caso antes, para economizar energia, vai fazer diferença no dia da prova. Por quê? Porque vai fazer diferença ao longo da preparação.
Quando? No horário que a pessoa estiver estudando. E uma pessoa bem energizada consegue se concentrar muito melhor, né? Do que alguém que está ali desfalecendo. Por que a gente perde a concentração quando fica muito tempo estudando? Ô Bruno, acho que primeiro é bom reforçar, né? Que bom, você é uma pessoa normal. Que bom, você é uma pessoa normal, né? É uma pessoa normal, mas... exatamente, só que a pessoa fala, poxa, eu sei que eu sou normal, mas eu quero conseguir me manter com um nível de concentração alto durante todo o meu tempo de estudos. O que eu observei com os alunos que eu mentorei ao longo dos anos, com os alunos com quem eu trabalhei, é que os alunos que reclamavam de não conseguir estudar o dia todo não aplicavam a técnica Pomodoro. E aí tudo faz sentido, porque a pessoa gastou toda a energia que ela tinha tentando manter a concentração, quando ela poderia simplesmente não ter usado essa energia se ela tivesse forçado as quebras de concentração que o Pomodoro prevê. E quando chega no final, na segunda metade do dia, ela está acumulando ali uma situação de esforço que é dolorosa. Então não é que necessariamente ela não consegue se concentrar no restante do dia, é que ela não tem mais energia, entendeu? Ela está de saco cheio, foi muito sofrido. O jeito de deixar os estudos menos sofridos, porque é algo que exige atenção e exige investimento de energia, são recompensas. Aí essas são as recompensas e não desperdiçar energia. Aí o videogame é muito bom para isso. Porque o que o videogame faz? Todo jogo de videogame é assim. Quer dizer, todo não, vai. A maioria dos jogos de videogame é assim. Eles têm recompensas o tempo todo, né? Aqueles jogos que são muito intensos, eles têm um volume muito alto de recompensa. Por exemplo, tem um joguinho que eu adoro no videogame, que chama Age of Empires. Já ouviu falar? É muito antigo. Bem antigo mesmo. Mas ele é super legal. E como que é esse jogo? Você monta uma população e vai crescendo, você tem que construir um exército para você conquistar o outro reino, né? E nesse processo de construir, de evoluir, construir essa população, você coleta recursos, você constrói, você cria personagens, né? Guerreiros, máquinas, você participa de batalhas. Então é muita recompensa uma atrás da outra. Aí não tem pausa. Tem um outro jogo que eu gosto muito, que é jogo de futebol. Esses jogos têm muita pausa. Você tem um tempo de 10 minutos, um intervalo, mais um tempo de 10 minutos. O FIFA é assim, o PlayStation, o PES é assim, todos eles são assim. Então, ou você tem muita recompensa e pouca pausa, né? Quase nenhuma. Um jogo de Age of Empires pode durar mais de 1 hora. Ou você tem pausas mais curtas, que respeitam esse nível de concentração do cérebro. Então a pessoa tem que fazer isso, ela tem que estudar com pausas a cada 25 minutos, pausas de 5 minutos, para não desgastar o cérebro, alternar os assuntos. Uma pessoa que estuda matemática o dia inteiro, ela cansa de matemática. Então ela tem que alternar. É melhor ela estudar um pouquinho de matemática todos os dias e sempre alternando com as outras matérias. Aí se a pessoa fizer isso, ela vai conseguir ficar mais tempo estudando e com concentração, ou seja, e não é questão que ela não vai perder o foco, né? Ela vai estar alternando sempre o funcionamento do cérebro entre modo difuso e modo focado. E a experiência de estudos vai ser mais legal. Então, para manter a concentração, você precisa pausar de vez em quando. Olha só que ironia do destino, né? A melhor maneira de manter a concentração é forçar a quebra de concentração, a perda de concentração a cada 25 minutos. Você tem o controle, né, no caso. Isso, exatamente, é ter o controle. E tem um ponto que é importante aqui,
que pouca gente fala, mas é uma coisa que a gente trabalha muito aqui com os nossos alunos, que é respeitar os sinais do seu organismo. Então, ninguém consegue concentração. Imagina que num intervalo desse de 5 minutos, você não foi ao banheiro, tá? Ficou lá fazendo outras coisas, não foi ao banheiro. Mas você tinha tomado 1 litro de água um pouco antes desse período. Então, assim, ninguém consegue se concentrar se a bexiga tá chamando para ir no banheiro, fazer xixi. Ninguém consegue se concentrar, né, se tiver com fome. Então, nesses intervalos, né, que o Pomodoro aconselha que a pessoa faça, nesses 5 minutos, né, nesse intervalo de 5 minutos, vá ao banheiro, né, use para ir ao banheiro, beber água sempre, né. No intervalo maior de 30 minutos, é um ótimo intervalo para você colocar uma refeição. Porque não é para ficar comendo, correndo também. Então, o intervalo de 5 minutos não é um intervalo para almoço, para lanche, para essas coisas, né? Mas o intervalo de 30 minutos, que vem depois dos 4 pomodoros, né? Ele é fundamental para você reabastecer o organismo também, com energia. Então, você precisa comer, né? Então, deve ter gente aí, principalmente os mais ansiosos, pensando assim, nossa, mas 30 minutos de intervalo, isso é muito, né? Eu quero estudar 4 horas, né? Isso me fez... foi justamente essa pergunta aqui, né? Nas primeiras horas e depois nas outras horas que eu quero estudar. Né? Esse intervalo de 30 minutos, ele é fundamental para que você consiga fazer mais horas. Então, não abram mão também desse intervalo de 30 minutos, tá? Porque eu já vi isso acontecendo muito. O aluno fica ansioso, acha, nossa, 30 minutos é demais. Mas 30 minutos não é demais para você fazer o lanche, não é demais para você almoçar, né? Então, inclua nesses 30 minutos coisas muito importantes que você também vai precisar fazer. E assim, eu falo que o Pomodoro é uma técnica que torna esse período de estudos do vestibular um período mais autossustentável, né? O aluno não se sobrecarrega demais, ele não se sobrecarrega, não sobrecarrega o físico dele, né? Então, ele não fica muito tempo nessa posição de sentado, porque a cada 25 minutos ele vai se levantar da cadeira. Então, isso torna o ano de estudos muito mais saudável. E aí que vem um negócio, assim, uma transformação muito interessante que a gente já viu vários alunos aqui contando pra gente, que é o quanto eles produzem mais. E aí que vem o que o Bruno sempre fala, a premiação no final, né? No final do dia, quando você olha o quanto você estudou, quantos exercícios você conseguiu fazer a mais, né? O quanto a mais você rendeu nos seus estudos, avançou nos seus estudos, aquilo te gera uma sensação de prazer, de realização, que no outro dia você quer fazer aquilo de novo. Então, assim, é possível manter Pomodoro o ano inteiro. E depois na faculdade também. Pomodoro é muito bom. Então vamos praticar, já colocar aí no dia a dia de vocês e montar essa disciplina aí de acordo com o que vocês estão aprendendo hoje, né? E aí, tá acabando as perguntas, tá, galera? Já vou ir pra vocês. O Felipe tá falando, gente, que na sexta-feira, que a gente teve que sair mais cedo, ficaram várias perguntas aqui, vocês estão lembrando, né? Sim. Aí o Felipe falou que ficou curioso. E a gente vai ter que dar um jeito de responder essas perguntas Você não depois. tava respondendo no Instagram pra isso? Então, tem que postar lá no Instagram, Felipe. Eu vou postar, vou fazer isso. Pode ficar tranquilo. A culpa é minha? Tá. Olha, ela puxa. Porque eu podia ter ficado calada, né, Felipe? Você pode falar, mas você realmente comentou que ia postar, no Instagram, verdade. Fazer no Instagram. Verdade. O Felipe, vou fazer isso, tá? Professores, qual o jeito errado de superar a falta de concentração? Ah, tá. Primeiro é brigar com a natureza do corpo. O seu corpo não foi feito para você ficar 40, 50 minutos no modo focado. O cérebro não foi feito para isso. Então não brigue com isso. O segundo que eu separei aqui é desorganização. Se você
continuar fazendo as coisas de forma desorganizada, você vai perder energia tendo que organizar durante o processo e aflito ou aflita por causa da falta de organização. Então isso também consome energia. E perda de energia diminui a concentração. E o outro é tentar mudar o mundo, né? Então, por exemplo, fazer as coisas por causa dos outros, aí você vai ficar sempre pensando nos outros e vai chegar uma hora que não tá valendo a pena, porque estudar não é algo assim, é legal, é prazeroso e tal, a gente consegue transformar em prazer, mas exige esforço e consome energia. Ou moro num lugar que é barulhento, tá? Não conseguiu, em vez de ficar pedindo o vizinho para parar de fazer barulho, mudar o funcionamento da casa todo, né? Tem um lugar fechado para estudar, tranca a porta e bota o ruído branco. Não tem. Tenta uma biblioteca. E assim, a pessoa tem que dar um jeito, porque é uma concorrência. E ninguém vai dar um jeito. Ninguém vai dar um jeito. É ela que tem que dar um jeito. Eu lembro que uma vez eu tinha que dar uma aula particular. E eu me organizei pra assim, eu falei assim, eu vou preparar essa aula aqui, quando eu chegar lá no cursinho, porque na época eu fazia cursinho e dava aula. Quando eu chegar lá no cursinho, eu vou preparar essa aula. Eu tenho 1 hora para preparar a aula, já sei mais ou menos o que é. E depois eu consigo ir lá e explicar para a pessoa. Que a aula vai ser lá no cursinho mesmo, na biblioteca do cursinho. Tinha combinado. Só que deu problema no meu ônibus, ele atrasou. Eu não ia mais chegar no cursinho na hora que eu queria. Aí eu tava no meio do caminho, eu passei na frente de uma igreja, né? Pentecostal. Que é uma igreja que, assim, o modelo de funcionar da igreja tem bastante, fala bem alto, é bastante exaltado, assim. E essa igreja era tipo a maior igreja aqui de Belo Horizonte. E tava muito lotada. E lá tinha um lugar pra sentar. Eu entrei na igreja e preparei a aula lá, no meio da reunião. E barulhado, o pessoal falando alto e tal. Ficou parecendo que era um ruído branco, porque tava tudo acontecendo ao mesmo tempo. Aí eu sentei lá e preparei a minha aula. Então assim, eu tinha que dar um jeito, porque eu era isso, eu abria mão do dinheiro que a aula ia me dar, né? E queimava meu filme ainda, porque, poxa, o cara vai dar aula e não prepara. Então, esse lance de tentar mudar o mundo também não funciona. Esse é o jeito errado. Agora, o jeito certo é a pessoa seguir o Pomodoro, que respeita o funcionamento do cérebro, a pessoa ter organização, para ela não precisar perder energia com isso. Ela simplesmente seguir o que foi planejado e respeitar a fisiologia do corpo. Então, assim, nosso corpo foi feito para dormir de noite, funcionar de dia. Se organiza para funcionar desse jeito. O seu corpo foi feito para você ter momentos curtos de concentração. Se organiza para fazer as coisas desse jeito. Não fica tentando mudar, porque assim, no final das contas, o corpo ele funciona mais ou menos do mesmo jeito. De todo mundo. Mais ou menos, né? 100%. Acho que traçar objetivos, né, Bruno? Você fala muito do videogame, né? Como que o videogame é? Você tem uma fase. Você passa de fase. Você entra ali porque você quer passar uma fase. Quando vai ver, você já passou 7, né? Uma pessoa assim, meio descontrolada com videogame, tipo eu, né? Entra pra jogar uma fase e joga 7. Por quê? Porque aquela pequena conquista, você vê que consegue alcançar aqueles objetivos, né? Vai te mantendo ali focado no que você tá fazendo, né? Então, a gente trabalha muito aqui com os alunos, né? As metas diárias. Nós temos metas diárias, metas semanais, né? Na verdade, a gente só tem metas diárias e semanais. Então, porque são elas que vão ajudando o aluno ali essas pequenas conquistas vão mantendo ele focado, né? Quando você entra para estudar sabendo algo que você quer alcançar, e aí, claro, vai ter que dimensionar para os 25 minutos, para os 5 minutos. Então, 25 minutos, tá? No meu horário de estudar, eu tenho uma aula aqui que ela tem 15 minutos. Então, meu objetivo nesses 25 minutos é assistir essa aula toda e fazer 5 exercícios.
Porque 10 minutos, não, 10 minutos é muito, 5 exercícios. Fazer 3 exercícios para 10 minutos finais. Então, coloque um objetivo para você alcançar. Né? E aí, isso vai te manter focado ali. E tem uma coisa muito importante também que pouca gente faz. Mesa, gente, de estudo organizada, né? Senão você tá ali concentrado e tal, aí você esbarra num copo, ele cai, né? Você esbarra num monte de você procura tralha, um lápis, você procura um lápis e não acha. Não acha. Erra um exercício, cadê a borracha? Então, antes de começar a estudar, organize o seu espaço, o seu ambiente de estudo. Coloque tudo ali na sua mão, os cadernos que você vai usar, né? As videoaulas que você vai assistir, já abre lá no computador e aí você entra no primeiro ciclo do Pomodoro. Porque senão também você vai ficar parando toda hora, né? Pra e ir buscar celular, alguma coisa, tem que ficar longe. tem que ficar longe, né? Se o celular te desconcentra, deixa ele até em outro cômodo da casa, totalmente oposto ao que você vai estudar, né? No silencioso e tal. Ah, mas a minha mãe pode me ligar, alguém pode me ligar. Já combina com a mãe. Mãe, eu faço várias pausas ao longo do meu estudo. Então, se por acaso a senhora me ligar e eu não atender, é porque eu estou no meio do ciclo do Pomodoro, que eu tenho que estar concentrado. Nos meus 5 minutinhos, né, que o Bruno falou que não pode, mas se for a mãe pode. Meus 5 minutinhos eu vou olhar se você me ligou. Mas, gente, toma cuidado, mantenha o celular distante, tudo combinado. As pessoas que sabem que naquele horário, né, tá estudando, pouca gente vai te incomodar, ninguém vai ficar te chamando toda hora assim, não. Tá, e eu vou ser um pouco duro. Diga. Essa história de que o telefone é para no caso de alguém me ligar, isso é uma mentira deslavada. Porque depois que o telefone virou smartphone, ninguém atende ligação. Ninguém. E ninguém liga para ninguém, entendeu? Qualquer ligação que chega, o pessoal fala assim, isso é a operadora de celular tentando me vender alguma Desliga. coisa, entendeu? Ou então alguém importante tá ligando, você fica lá olhando a pessoa ligar, aí a pessoa desliga, aí você manda lá no WhatsApp, oi. Então, entendeu? Então, assim, pode combinar com a pessoa, fala assim, manda pra mim uma mensagem no WhatsApp, que depois quando chegar eu leio. É verdade. Tem uma coisa que acontece quando a gente vai ganhando muita proficiência numa determinada atividade, que a gente fica muito bom. E quando é uma atividade um pouco intelectual, assim, que a gente entra num estado que as pessoas chamam de flow, né? E aí, na Wikipedia a definição é assim, o estado mental em que a pessoa que exerce uma atividade está totalmente imersa em um sentimento de foco energizado, envolvimento pleno e prazer no processo da atividade. Né? Eu lembro que eu vivia assim quando eu estava fazendo questão do ITA. Se eu pegava uma prova do ITA de matemática para fazer, eu ia fazer duas assim numa sequência. E 2 talvez seja demais, mas fazia 4 horas de prova direto, né? Mas eu treinei demais para chegar nisso. No caso da redação, é possível chegar nesse estado. Por quê? Porque chega uma hora que você aprende a fazer redação tão bem que não importa o tópico da redação, o tema, né? Fala um tema. Não importa o tema da redação, você consegue escrever ali em 45 minutos, no máximo 1 hora. Por quê? Porque a pessoa treinou muito. Então, a pessoa que treina muito, ela consegue chegar nesse estado de flow. E aí, no dia do vestibular, tem um outro fator que age no nosso corpo, e agora eu não estou lembrado se é um neurotransmissor, se é um hormônio, o Sumara pode me ajudar, que é a adrenalina. A adrenalina, ela naturalmente aumenta a nossa concentração, porque ela é uma parada de sobrevivência. Então, assim, no dia do vestibular, você vai ter um fator. É lógico, a pessoa que estudou e tá, né, envolvido com aquele processo e acha que tem chance de passar e quer passar e tal, se preparou para isso, ela vai ter um medo natural de não passar, mas ela vai ter um sentimento de emoção, se ela vai passar, se ela não vai, e aí ela entra no estado que vai ter adrenalina circulando. Então a adrenalina, ela naturalmente aumenta a concentração. Então o fato de você estar fazendo uma prova de vestibular vai te permitir estender esses 25, 30 minutos até uns 40, 50. Mas precisa ter treinado ao longo do ano. Precisa ter treinado ao longo do ano. É muito importante. Que aí não facilita. Vai acontecer lá na hora, né? Não é uma coisa assim, pra adrenalina ser boa,
ter o efeito positivo, a pessoa precisa treinar. Aí a pessoa está treinada, ela vai chegar no dia da prova e vai conseguir ter uma concentração maior. O que ajuda na concentração também na hora da prova? É o fato de você ter que ficar trocando as questões. Você resolve uma questão e já pula para outra. E às vezes você tem que ficar procurando a questão que você sabe resolver. Então você não está num modo 100% focado. Você está o tempo todo ali mexendo com outras áreas do seu cérebro. E no caso da redação, é diferente de quando você está aprendendo algum assunto. No caso da redação, você não está aprendendo, você está colocando uma capacidade, uma habilidade sua à prova. Está colocando ela para funcionar. E aí é diferente a concentração necessária. Você vai precisar de menos concentração, porque já tem um treinamento ali. Então, por isso que na redação, até mesmo quando você está estudando, né, é lógico, faz sentido você tá ali na sua redação, fazer uma pausinha de vez em quando, se tiver muito pesada a cabeça, igual o Lucimara falou, beleza, faz. Mas com o tempo, a redação passa a ser um processo mecânico. E a pessoa consegue escrever uma redação em 45, 50 minutos, concentrada, sem perceber que o tempo passou. Que ela entrou nesse estado, num estado como se fosse nesse estado de flow. Que é o estado que ela vai precisar estar no dia da prova. No dia da prova ela vai estar nesse estado. Se ela estiver preparada direitinho, vai ser bem natural, assim, fazer a prova. Quando a gente trabalha e vai para um lugar trabalhar, a gente sai dali com dinheiro ou com uma garantia de que aquilo ali virou um dinheiro. A gente tem algumas coisas materiais que a gente fez e passou para a pessoa. Por exemplo, você que trabalha muito com redes sociais, você fica 8 horas. Se você ficar 8 horas aqui só fazendo coisa de rede social, você sai no final do dia e você diz, caramba, velho, que monte de coisa que eu fiz. Então você tem uma materialização do seu tempo, né? No estudo, a gente não tem tanto isso. A pessoa que só assiste aula o dia inteiro, ela sai do dia assim, nossa, assisti um monte de aula. E aí, o que você tem aí? O que você assistiu aula de quê? Eu nem lembro o que eu vi na aula. Então tem coisas que você pode fazer ao longo do dia que você está estudando para trazer essa prova material de que o seu estudo rendeu. Porque o Pomodoro é a cada 30 minutos. É 25, 5 minutos. Então, assim, se você não tem muito... Para quem não tem muito tempo, gente... Melhor ainda. É que funciona melhor ainda. Por quê? Porque o Pomodoro ele te dá condição de, naquele tempo de concentração, executar um volume de atividades que você não conseguiria executar se você não seguisse Pomodoro, tá? Então, muito provavelmente, né, o que você vai precisar fazer é montar um horário de estudos para esse tempo, para esse período do pós-escola, né? Você monta um horário de estudos para você chegar na sua casa sabendo exatamente quais disciplinas você vai estudar naquele período que você reservou. E aí você estuda essas disciplinas dentro dos intervalos de Pomodoro, né? Se você tiver, por exemplo, 3 horas, você vai fazer 6 Pomodoros. Dá para estudar até 2 disciplinas nesses 6 Pomodoros. Se você vai fazer só 2 horas, aí já é mais complicado estudar mais de uma disciplina. Então, estude uma disciplina, tá? Então, depende da quantidade de horas que você vai ter aí no final. Agora, se a pessoa está no 3º ano do ensino médio ou já terminou o ensino médio, ela corre um sério risco de estudar muito conteúdo além do que cai na prova e não ter um estudo focado em preparação para a prova. Isso quer dizer que a pessoa não vai aprender? Não, não quer dizer que não vai aprender. Provavelmente ela vai aprender muito bem. Ela só não vai estar treinada para a prova, porque são coisas diferentes, né? A gente falou sobre o método de estudos para passar na universidade pública, se não me engano, foi na semana passada. Então, existe um processo que a pessoa precisa seguir, que é um método, um processo de quê? De estudos, né? Uma forma de estudar. Então, o que é um método de estudos? É uma forma de estudar. Com qual objetivo? Aprender, aí você vai estudar de um jeito. Passar numa prova, você vai ter que estudar de um jeito diferente. Então, o método de estudos para passar numa universidade pública é uma forma de estudar para passar na universidade pública. Quem usa os livros didáticos aprende, mas vai estudar muito conteúdo que não cai na prova
e vai resolver muitas questões diferentes das que caem na prova. Pomodoro funciona para estudo, Pomodoro funciona para trabalho, qualquer atividade que tiver que fazer concentrado. Acho que é sempre bom reforçar, porque isso é um problema que a gente vê no dia a dia dos alunos quando eles vão organizar o horário de estudo deles, tá? Então, só retomando, né, o Pomodoro, você vai ter 25 minutos de concentração, 5 minutos de intervalo. Então, um Pomodoro é igual a 30 minutos, tá? 4 Pomodoros, a cada 4 Pomodoros, ou seja, 2 horas, né, mais ou menos, você vai fazer um intervalo de 30 minutos. O que a gente sempre aconselha e que ajuda muito na organização do horário de estudos de vocês e que ajuda a tornar o estudo algo menos pesado, é que a cada 2 horas você troque de matéria. Não estude menos do que 1 hora, tá? Então não use só 2 pomodoros para estudar e depois já troca de matéria. E não ultrapasse o número de 4 pomodoros, tá? Então, 3 a 4 pomodoros, uma disciplina. E aí você faz um intervalo de 30 minutos, depois desse intervalo de 30 minutos você troca de disciplina, tá? Então, eu acho que é até legal nessas horas fixar. Então, faz 4 pomodoros, um intervalo de 30 minutos, depois você faz mais 4 pomodoros com outra disciplina, tá? Sempre trocando o tipo de assunto. Então, se você estudou uma disciplina de exatas, depois você estuda uma de humanas ou uma de linguagens, tá? E vai alternando entre exatas e linguagens, exatas e biológicas, tá? Para você usar os 2 lados do cérebro. E enquanto tá usando um, o outro lado tá descansando. Por quê? Porque precisa do tempo do sono para poder fixar o conteúdo, tá? Então, para um aluno aprender de fato porque não vai adiantar, e aí o Bruno pode até reforçar isso também, que eu sei que é algo que ele está sempre reforçando com os alunos, não vai adiantar vocês terem um dia super organizado, dividido em pomodoros e tal, alternando as disciplinas, se vocês não dormirem. Tudo que vocês fizeram ao longo do dia, muito provavelmente será esquecido pelo cérebro se vocês não dormirem, tá? Então, assim, estudar, por isso que veio aquele comentário também do estudar de madrugada, estudar à noite, assim, muito tarde da noite, madrugada, não funciona. Por quê? Porque o seu corpo não está preparado para, neste horário, executar tarefas que exijam concentração. Ele está preparado para organizar as informações que você coletou ao longo de todo o dia, tá? Então, à noite é horário de dormir, noite e madrugada, tá? E uma outra dica que eu sempre dou aqui para os alunos também é que tem gente que não tem o dia todo para estudar. Então, assim, vai estudar no horário, às vezes está na escola, às vezes está no trabalho, e vai ter que fazer um horário de estudos um pouco mais tarde, né? Perto mais do horário de dormir. Com o tempo, seu organismo vai se acostumar com aquele período ali de estudo seu, né? Mais período da noite, tá? Mas o importante é que você não passe um limite. Então, eu só vou poder começar a estudar às 7 horas da noite. Eu vou ficar estudando até 2 horas da manhã? Não é saudável, mas o corpo vai se acostumar ali, se estudar de 7 às 10, de 7 às 11, ele vai se acostumar. A Bárbara Oakley fala um negócio interessante, né? Você pegar o professor Pier, Luiz Piazzi, ele fala lá no livro dele sobre o ciclo circadiano, que tem o horário de você dormir, né? Que vão ser separados ali 8 horas para dormir, mas aí sobram 16 horas e ele fala para você estudar nessas 16 horas que você tem que estar acordado. A Bárbara Oakley, ela fala um negócio interessante, que é o seguinte, que aquilo que você se conecta durante a noite
aquele conhecimento que você se envolve durante a noite, você meio que você sonha com aquilo. Fica na sua cabeça, né? Imprime mais fácil no seu cérebro. Então, assim, juntando o que os dois falam, um bom horário para estudar é no final do dia para a noite. Aí o Bruno agora vai dar uma opinião dele, baseado na experiência dele. Quando chega ali no final do dia, isso é o Bruno, no caso sou eu. Quando chega no final do dia, já aconteceu um monte de coisa no seu dia. E a cabeça já tá cheia de um monte de coisa. Então pode ser que a gente já esteja cansado para estudar. Eu, Bruno, prefiro estudar na parte da manhã, porque eu tô com a cabeça mais vazia. Geralmente, quando eu leio na parte da manhã, estudo na parte da manhã, eu consigo lembrar mais. E eu acabo refletindo sobre aquilo ao longo do dia. Então, eu prefiro estudar na parte da manhã. Agora, o dia que eu for escrever um livro, eu vou dar a seguinte orientação, baseado no que eu tenho visto com os meus alunos e no que eu tenho estudado. Estude na parte da manhã e separe 1 ou 2 horinhas no final do dia para fazer uma revisão com exercícios daquilo que você estudou no dia. Ah, Bruno, então dá uma sugestão aí. O que você vai escrever lá no seu livro? Eu vou escrever assim, ó. Começa a estudar às 8 da manhã e faz 4 pomodoros. Aí, depois, o primeiro ciclo completo, com intervalo de 30 minutos, vai terminar 10h25. Aí 10h25 terminou o último intervalo lá de 30, o primeiro intervalo de 30 minutos. Aí você vai de 10h25 até as 2, até meio-dia e 20. E vai dar o final de um outro ciclo de Pomodoro. Aí vai começar um intervalo de 30 minutos. Né? Que você vai fazer esse intervalo de 30 minutos virar um intervalo de 1h40 e vai voltar a estudar 14 horas. E daí você vai de 14 horas até as 18h20. Fazendo exercícios. Estudando. Pode ir alternando exercício e teoria. Tá. Nos primeiros 4 pomodoros, exercício e teoria de um assunto. Nos outros de outro assunto, de outra matéria. E aí lá no final do dia, ó, nem precisa ser 2 horas. Vamos supor que a pessoa vai deitar 10 horas. Aí 9 horas, 21 horas da noite, 21 horas, ela faz uns exercícios de matemática antes de dormir. Ou de, enfim, qualquer matéria. Essa é a sugestão que eu vou dar para os meus alunos. O dia que se eu escrever um livro sobre isso. Então, eu vou dar essa sugestão. Bruno, eu quero estudar um pouco menos à tarde para poder estudar à noite. Beleza. Mas respeita o ciclo o intervalo de 8 horas para dormir e pode fazer uns exercícios à noite. Precisa? Não acho que precisa, mas se eu fosse dar essa orientação num livro, eu escreveria assim. Alguém anotou aí? O professor Bruno já falou hoje aqui que tendo um método certo de estudos, pode ser que não fique tão difícil assim. Não fica difícil, é mais fácil. É Quem isso. prestou atenção já sabe. Que é o quê? Começar a seguir o técnico Pomodoro. É a prática. O que eu vou fazer de prático hoje? Aplicar Pomodoro nos seus estudos. A gente explicou aqui várias vezes o que é. Tem blog post tem post no blog do quadro falando sobre isso. Tem vídeo no YouTube do quadro falando sobre isso. Então é isso. É aplicar a técnica Pomodoro nos estudos. Essa é a orientação prática da aula de hoje. E amanhã eu quero que vocês cheguem aqui, ó, já falando assim, boa tarde, já apliquei o Pomodoro hoje, já aprendi muito e já tá funcionando. Eu quero isso na hora que vocês chegarem aqui amanhã, tá bom? E esse, hoje, né, foi mais um aquecimento aí pra você na Universidade Pública, um evento que o quadro vai fazer gratuitamente na semana que vem. Então, se você quer estar na Universidade Pública, você tem que estar nesse evento. E se você quer ter amigos lá na Universidade Pública com você, você tem que chamar eles pra esse evento também. Falar assim, ó, vem cá que eu não tô pagando nada e que eu vou aprender muito, muito, muito mesmo. Muito obrigada, professores. Muito obrigada, professora Lucimara, pela presença. Muito obrigada, professor Bruno. E até amanhã.
Tchau, tchau. Tchau.